Prova de nível 3, ABMAP 2008. Começou! Começou! Vamos lá. Os dígitos A, B, C e D representam polias de diâmetros 8, 4, 6 e 2, respectivamente, unidas por correias que se movimentam sem deslizar. Tá. Quando o disco A dá uma volta completa no sentido horário é o sentido do relógio, porque é o sentido do horário, entenderam? Então é essa direção, porque o relógio vai nessa direção. Essa direção também é chamada de direção do relógio. Em alguns tipos de esporte você vai ouvir falar em contra-relógio, tá? Que é anti-horário. Bom, vamos lá. Quando o disco A dá uma volta completa no sentido horário, ou seja, nesse aqui que está indicado, o que acontece com o disco D? Bom, vamos fazer uns testezinhos aqui. Se a gente girar o disco nessa direção, a correia vai andar nessa direção. E aí o disco B vai girar nessa direção. Aí agora vamos ver o seguinte. Olha o B, tem uma correia aqui, ó, que liga ele aqui no C. Vamos olhar isso aqui. Aqui o disco B, disco C, e aí tem uma corrente aqui, certo? Tá. O disco B está girando assim. O que que vai acontecer com a corrente? Ela vai girar assim. Então, seguindo aqui a corrente, ela vai girar assim. Então, o B vai girar assim. Vamos apagar essa corrente agora. Já descobrimos como é que o B gira. Vamos agora olhar para o D e para a corrente que tem entre o C e o D, né? O C está girando assim. Então, a corrente vai girar assim, né? Então, aqui, ó, vai girar assim. Olha que interessante. Então, olha só. O A, o A está girando assim. Aí essa corrente vai girar assim. Isso vai fazer o B girar assim. A gente acabou de ver a corrente do B com o C, que vai fazer o C girar assim. E, portanto, o D vai girar assim. Então, como que o D está girando? O A está girando no sentido horário, ou seja, na direção do relógio. O B está girando no sentido anti-horário, ou D, desculpa, D de dado, está girando no sentido anti-horário, certo? Contra o relógio. Esse é o D. Então vamos lá. Aqui está falando sentido horário. Pé. Sentido horário. Pé. Já está errado. Pode ser só uma dessas três. Agora a gente tem que ver o quê? Ó? Dá 6 voltas, 4 voltas ou 3 voltas. Vamos lá. A corrente vai andar. Vamos ver quantas voltas primeiro o primeiro círculo, o B vai rodar em relação ao A, certo? Olha só, eu tenho uma corrente, eu tenho um círculo aqui A, certo? Esse é o A. Se o A girar esse tanto aqui, ó, ele vai girar isso aqui, ó. Tem a corrente aqui. Sei lá no que ela está conectada. Ó, vai começar com esse ponto preso aqui, certo? Na hora que eu começar a puxar, a corrente vai andar aqui, ó. Ela vai andar nessa direção. A gente está puxando o A nessa direção, certo? O A vai andar uma distância, né? A gente vai levar esse ponto do A até aqui. E o que que vai acontecer com esse ponto da corrente? Esse ponto da corrente vai para frente, uma distância, ó, fazendo no olho aqui. Essa distância tem que ser a mesma, porque a corrente ela não tá deslizando, né? Aqui na, aqui na roda, né?
Então a corrente tem que andar a mesma coisa que a roda andou, certo? É mais fácil de ver, talvez, aqui no trecho de baixo da roda, ó. Calma aí. Vou desenhar a corrente aqui de novo, da nossa corrente. Para cá, ó, não importa o que está acontecendo. O que importa é aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo aqui na corrente. Olha só, aqui tem um ponto de contato, tá? Tem um ponto de contato. A nossa corrente e o nosso círculo estão aqui. Aí a gente vai puxar essa corrente aqui para frente, certo? O círculo, na verdade, a gente vai girar o círculo, beleza? O círculo tem que girar junto com a corrente. Então, se o círculo girou isso aqui, a corrente vai levar esse ponto para cá. Então, a corrente vai andar a mesma coisa que o círculo andou. E aí a pergunta é: quanto que o círculo A girou? O círculo A girou, aqui ó, a circunferência do A, né? Porque a corrente está acompanhando a circunferência do A. A circunferência do A tem diâmetro 8, então ela tem raio 4, né? Quanto que vale essa circunferência inteira aqui? Essa circunferência vale 2πr. RA, o raio do A. Então, essa corrente rodou, se o A rodou inteiro, ela rodou o comprimento inteiro aqui, ó, para frente, né? Então, ela rodou quanto? Ela rodou 2πRA. Quanto que é 2πRA? É 2π e o raio A é 8 dividido por 2. O diâmetro é 8. Então, o raio é metade, é 4. Então, o que aconteceu? Esse aqui rodou 8π. Tá. E daí? O que eu faço com essa informação? Lembra da nossa corrente B aqui? Opa, desculpa, do nosso círculo B aqui? Essa corrente está ligada aqui. Então, esse B, ele girou 8π. A pergunta é, quantas voltas ela deu? Cada volta do B é quanto? Cada volta do B vai ser 2π vezes o raio do B. Quanto que é o raio do B? O raio do B é 4 dividido por 2. Então, o B vai ter o raio do B vezes 2π, que é isso aqui, vai dar o quê? 2π vezes 2, que é 4π. Certo? 4π. Então, a gente teve o seguinte: a corrente andou 8π. Essa circunferência vale 4π. Quantas voltas foram dadas de 4π para dar 8π? A gente pode fazer 8π dividido por 4π. Isso vai dar π corta com π. 8 dividido por 4 é 2. Então, essa circunferência deu duas voltas, uma de 4π, mais uma de 4π, dá 8π. Para essa corrente rodar 8π. Beleza. Essa corrente deu duas voltas. Essa aqui deu duas voltas e ela fez 8π. Então, ela só transferiu para o C. Pensa que a gente tem aqui um outro círculo, C, aqui. E aí tem uma outra corrente ligando o B no C. O B só transferiu o que o A girou, né? O A girou um certo tanto. O B transferiu esse giro para o C. Ora, então o C transferiu a quantidade que foi girada para o D. Então, no final das contas, quanto que o D girou? O D girou 8π de distância, que foi o que a corrente dele tem que ter corrido. E aí a pergunta que não quer calar é: quantas voltas 8π dá nessa polia, né? Nessa roldana, nesse disco? Eu acho que é um disco, né? Disco. Nesse disco D. Bom, a gente tem que descobrir quanto que é essa circunferência aqui do D. Essa circunferência do D vale 2π vezes o raio do D. Quanto que é o raio do D? O raio do D é 2 centímetros dividido por 2. Então, isso é 2 vezes π vezes 1.
Isso é 2π, certo? Então, quantas voltas 8π? Quantas voltas de 2π são necessárias para completar 8π? 8π sobre 2π. Ou seja, quantas vezes o 2π cabe no 8π? Corta o π, 8 dividido por 2 é 4. Então, são 4 voltas de 2π. Ó, 2π. Se der mais uma volta, vai somar 2π. 4π. Se der mais uma volta, soma 2π. 6π. Mais uma volta, 8π. Então, aqui tem uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. E nós temos, então, 4 voltas. E o sentido das voltas é anti-horário. Se eu não errei nenhuma continha, então, meu raciocínio, a resposta é letra D. E aí, vocês têm uma maneira mais fácil de resolver esse exercício? Deixa para mim aqui na descrição. Vamos para o próximo.